Pessoal, fiz a página Quai Notícias, que é uma página oficial do Quai, ser banida pelo próprio Quai por violar as diretrizes da comunidade do Quai. Vou contar essa história para vocês e essa é uma denúncia gravíssima. O Quai está manipulando notícias para favorecer as narrativas da extrema-direita, para favorecer Jair Messias Bolsonaro. Ontem, às 12h01, eu recebi no meu inbox uma mensagem da página Quai Notícias pedindo para gravar um vídeo com a seguinte manchete: vídeo ilegal pode anular processo contra Bolsonaro. A princípio, eu não dei muita atenção porque é praxe do Quai mandar sugestões de notícias para os criadores de conteúdos, especialmente aqueles que são contratados. Deixando aqui muito claro, eu não sou um criador mais contratado. Fui contratado até o dia 5 de maio de 2024. De lá para cá, não tenho mais contrato com a plataforma. Eu simplesmente ignorei a mensagem, não dei atenção. Mas às 20 em ponto, novamente a mesma mensagem pedindo para falar sobre o tal do vídeo ilegal. Fui tentar procurar que vídeo ilegal que é esse. Não encontrei em nenhum veículo de comunicação. O Quai estava claramente orientando aos criadores de conteúdos a produzir uma fake news para favorecer o Bolsonaro. Daí eu falei com um companheiro do Militância Raiz, que é o Vinícius Bettiol, comunicador, atua bastante no X, postou uma denúncia, repercutiu bastante, saiu até em portais como DCM, também Aos Fatos. A agência Lupa me procurou para fazer uma reportagem, falei com outros comunicadores, também receberam essa mesma orientação da plataforma Quai. E então, quando eu fui procurar as mensagens da página Quai Notícias, tcharam! Para minha surpresa, o Quai tinha banido a própria página Quai Notícias, ou seja, o Quai baniu sua página oficial de notícias. Claramente, depois que o bicho pegou, o Quai baniu para simplesmente tentar esconder que ele não está infringindo as leis brasileiras. Então já vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possível, para que chegue também às autoridades. Alguma coisa precisa ser feita urgente. Nós não podemos ficar à mercê das plataformas, galera. Elas derrubam vídeos quando querem, tiram a monetização quando querem, derrubam perfis quando querem, estão claramente manipulando o tipo de assunto que elas querem impulsionar aqui dentro delas. E no TikTok é igualzinho. Eu estou há 6 meses brigando contra a plataforma na justiça para voltar a minha monetização que eles dizem que estão tirando por problema de segurança. Nós sabemos que tudo isso não passa de um jogo para desestimular aquelas pessoas que criam conteúdos, que trazem notícias verdadeiras para as pessoas que estão ali assistindo. Vejam que as minhas páginas todas são muito bem engajadas, mas as plataformas não me querem aqui. Elas querem que eu produza fake news para justificar derrubar a minha página. Então eu conto muito com vocês. Quem puder e quiser contribuir com o meu trabalho, qualquer apoio aqui nessa chave, agora que eu não posso contar com essas Big Techs, vai estar me ajudando e muito. Compartilhe muito esse vídeo porque o Brasil precisa saber o quanto essas plataformas são perigosas e estão interferindo nas suas vidas. Tamo junto. Galera, bomba! O senador bolsonarista Marcos Duval quer impedir quem ganha Bolsa Família de votar no Brasil. Com os olhos muito arregalados e com uma fala extremamente nervosa, ele praticamente isentou o Estado de responsabilidade sobre a qualidade de vida das pessoas e ainda por cima fez uma fala horrível, dizendo que o sonho dele é protocolar um projeto que impeça quem receba qualquer auxílio de votar. Dá uma olhadinha só nesse absurdo, acompanha aí. Fazer por você o cacete, bicho! Não é o Estado que tem que fazer por você, é você que tem que fazer pelo Estado. Um dos projetos que eu ainda sonho em ter é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. O que o senador esquece é que projetos como Bolsa Família, por exemplo, são defendidos até pelo liberal pai que ele tanto ama, o Paulo Guedes. É um projeto que combate fome, que combate desigualdade, que faz com que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade tenham um amparo durante um momento que elas tanto precisam. Paulo Guedes já elogiou o Lula por conta do Bolsa Família e é uma referência não só aqui dentro do Brasil, mas no mundo inteiro, de pessoas que enxergam o Bolsa Família como um dos maiores programas de sucesso quando se trata de transferência de renda. O senador é mais um bolsonarista lunático que fala coisas sem embasamento algum simplesmente para tentar lacrar. Esse senador, que se diz tão patriota, defendeu algumas semanas atrás num vídeo que ele estava também com um olhão arregalado e falando, vociferando que os Estados Unidos invadissem o Brasil porque, segundo ele, era uma maneira de resolver os problemas daqui. Essas figuras bolsonaristas se provam cada dia mais que estão distantes da realidade do povo, que na verdade a gente sabe muito bem pro que eles operam, o que eles defendem, o que eles querem fazer do Brasil. Peço para você deixar aqui nos comentários o que você achou da fala do senador, que mensagem você daria para ele. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo, já me segue aqui para acompanhar mais conteúdo
que nem esse aqui. Gadaiada, onde vocês estavam em janeiro de 2023? Talvez de férias em Santa Catarina, andando de jet ski. Tinha alguns que estavam nos Estados Unidos, né? Vocês estavam onde mesmo? Que não viram o pedido de socorro daquele povo que está lá na Papuda e na Colmeia, que pediam socorro naquele tempo para vocês e para os políticos de direita. Eles pediam o tempo todo, só não pediam socorro para o príncipe das trevas, né? Porque eles sempre defenderam ele, sempre acobertaram ele. Mas naquele tempo, eles estavam lá pedindo socorro. Ou vocês esqueceram desse vídeo aí? Assista aí. Estou aqui na Papuda, complexo penitenciário masculino. Eu percebo que os nossos patriotas, eles não estão aguentando mais, eles não suportam mais ficar aqui. Estão muito magros, a comida é uma lavagem na qual eles não conseguem comer. Vamos clamar a Deus por eles e que os nossos governantes, deputados estadual, federal, senadores, por favor, olhem por eles aqui dentro. Venham fazer uma visita para eles aqui. Venham ver como eles estão. Venham ver a realidade, porque a maioria do povo, das pessoas não conhecem a realidade, não sabem a realidade deles aqui. Então que vocês possam vir aqui e conhecer e saber a realidade, como eles estão aqui dentro. E hoje eu peço socorro para vocês, porque nós precisamos tirá-los daqui o mais rápido possível. Ah, já sei. Nesse tempo aí, era naquele tempo que vocês diziam que essas pessoas que estavam presas eram infiltrados petistas, né? Eles só viraram patriotas depois que o príncipe das trevas ficou com risco de prisão. Aí vocês começaram a dizer que eram patriotas, que estavam sendo injustiçados e vocês estão querendo anistia. Mas tudo isso por causa do príncipe das trevas, né? Em fevereiro de 2023, vocês estavam se lixando para eles, né? Gadaiada, a máscara caiu. Beijinho no chifre. 1º de abril, dia da mentira, e o homenageado do dia é ele, Jair Messias Bolsonaro, que durante seu governo desastroso mentiu mais de 4 vezes por dia e continua mentindo. Parabéns, Bolsonaro! Precisamos reconhecer que o dia de hoje, dia 1º de abril, dia da mentira, é totalmente seu. Eu desejo ao ex-presidente Bolsonaro, o único presidente que desde a redemocratização desse país não conseguiu a reeleição, mesmo causando um rombo bilionário histórico na Caixa Econômica Federal, mesmo dando um prejuízo de bilhões aos estados brasileiros quando retirou o ICMS do combustível, mesmo usando a PRF para impedir eleitores de Lula chegarem em seus locais de votação. Esse dia, desejo a Bolsonaro muita saúde para que ele possa pagar todo o mal que fez ao povo brasileiro. Bolsonaro na cadeia. Não é para fazer o L, é para fazer o Z de Zema, o T de Tarcísio, o R de Ratinho, porque foram os governadores que aumentaram o ICMS sobre compras internacionais, que passou a valer a partir de hoje. Então, se você for comprar alguma coisa aí, vai ter o ICMS de 20%. O Lula não tem nada a ver com isso, porque o ICMS é um imposto estadual. Eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque você sabe, né? Os bolsonaristas já estão por aí espalhando fake news, falando que foi o Lula que aumentou o imposto negativo. O Lula não aumentou nada, quem aumentou foram os governadores. Então, pessoal, a partir de hoje, se você for comprar aí na Shein, na Shopee e assim por diante, você vai pagar mais caro, né? Parece que 50% aí vai ser imposto, porque os governadores aumentaram o ICMS para 20% sobre compras internacionais. Então, você já sabe, se ficar mais caro, você tem que reclamar com os governadores, não é com o Lula. O Lula não tem nada a ver com o ICMS. ICMS é um imposto estadual, são os governadores que aumentam. Mas diz aí, o que você achou aí desse aumento do ICMS? Comenta aí e compartilha esse vídeo. Simples assim. Cláudia Cremosi Croves, você viu o que a inteligência artificial do Elon Musk respondeu lá no site dele mesmo, no X, no Kiko dos Foguetes. Mulher, e perguntar para a inteligência artificial em quem ela votaria em 2026. Além de ter dito que o próprio dono do X, o Kiko dos Foguetes, é o maior espalhador
de fake news do mundo inteiro, mulher inteligência artificial é inteligente mesmo. Disse o quê? Que vota em Lula em 2026. Você duvida, Cláudia? Olha aqui a resposta com o meu querido Reinaldo Azevedo, tio Rei. Pois é, Reinaldo, o Grok, né, inteligência artificial de Elon Musk, que está presente no X, no X, afirmou que provavelmente votaria em Lula nas eleições presidenciais de 2026. A resposta foi dada a um usuário que indagou ao Grok qual seria o voto da inteligência artificial se fosse um cidadão brasileiro. E a resposta foi: se eu fosse um cidadão brasileiro, provavelmente votaria em Lula para a presidência em 2026, por sua experiência em reduzir a pobreza com programas como Bolsa Família e seu foco atual na proteção ambiental. Apesar disso, há incertezas, pois ele não confirmou sua candidatura e sua idade, 79, e saúde recente, com cirurgia em 2024. São preocupações. Outros, como Tarcísio de Freitas, têm ideias diferentes, mais voltadas à economia, mas ele desistiu da disputa. Lula parece a melhor escolha por seu histórico e políticas sociais, foi o que disse a inteligência artificial. E como se não bastasse para bugar o chifre da bovinada toda, Cláudia Cremosa, o Trump, né, o cabeça de abóbora, elogiou demais o sistema de votação aqui no Brasil, o sistema eleitoral do Brasil, e especialmente as urnas eletrônicas. Imagine o bug que está dando no chifre da bovinada agora. Ele diz que especialmente, né, a verificação digital do seu dedico, você coloca o seu dedico lá na digitalzinha, todos nós temos uma digital diferente. Imagina 8 bilhões de pessoas, nenhuma digital ser igual. Isso é uma perfeição desta máquina aqui chamada corpício humano, que ele, o cabeça de abóbora, reconheceu a eficácia e a segurança das nossas eleições. Chupa, Bolsonaro! Olha só, veio só numa tacada só, é strike. Ui, babei. Será mesmo que o Bolsonaro não é golpista? Não tentou um golpe? O Bolsonaro queria dar um golpe antes mesmo de ser presidente. Olha aqui o discurso dele. Você, hoje, o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Será mesmo, bolsonarista, que ele não tentou um golpe? Que ele não é golpista? Que ele é democrático? Será mesmo? Você tá de sacanagem. Não é possível. Olha o discurso dele antes dele ser presidente. O cara já falava de golpe, que tinha que matar uns 30 mil. Olha o discurso desse cara. Esse cara nunca foi e nunca será democrático. E é a coisa mais importante que tem, é a democracia. Sem a democracia, eu não estaria nem fazendo isso aqui, ó. Não estaria falando. Não estaria aqui expondo minhas ideias. Então a gente sempre tem que lutar pela democracia. Tá? Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E sem anistia. E o crescimento do PIB do Brasil foi de 3,4% em 2024 e 3,0% em 2023 no governo do Lula. Lembrando que no governo do Bolsonaro teve uma média de crescimento de 1,5%, muito baixo, enquanto que a média mundial foi de 3% pelo mesmo período, inclusive da pandemia no governo Bolsonaro. Eu sou Rafael Primo, eu sou ex-bolsonarista e eu sou estudante, faço faculdade de Ciências Políticas. Vou te explicar alguns indicadores. O índice de desemprego no governo do Lula encerrou em 2024 o último trimestre com 6,2%. Lembrando que no mesmo período de 2022 no governo Bolsonaro havia se encerrado com 7,9% de desemprego. A inflação do acumulado do ano de 2024 foi de 4,8%, enquanto em 2022, no mesmo período do governo Bolsonaro, foi de 5,8% de inflação. Lembrando que a inflação do preço dos alimentos em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, foi de quase 14%. E a inflação de 2023 com o governo Lula teve deflação do subgrupo, que são da cesta básica, de menos 0,52%. Lembrando também que em 2024 teve uma alta do preço dos alimentos de 8,2%, porém, o salário mínimo se aumentava quase que equiparado no preço do IPCA, do preço dos alimentos, enquanto que no governo Bolsonaro, infelizmente, não teve aumento real do salário mínimo acima da inflação. E a Bolsa Brasileira, ela tem disparado, ela está em mais de 130 mil pontos. Esse ano já aumentou 9,6%. Só no último mês foi de 7,76% de aumento.
Lembrando também que no mês de janeiro tivemos um recorde de superávit para o mês, né, de janeiro, de 104 bilhões de aumento de superávit, justamente nas contas públicas, né? Ela teve uma redução de 0,8% dos gastos públicos graças a esse superávit, e tivemos uma inflação a menor registrada da história no mês de janeiro de 0,16%. Enfim, o que você está achando do governo do Lula? Fala para mim. Ah, calma aí. Pé de meia, ele fez hospital no Ceará e fez hospital no Rio de Janeiro. Fora os outros hospitais que ainda nem pesquisei. Enfim, é um governo que entrega aumento de salário mínimo, atualização da tabela do imposto de renda e também entrega hospitais, coisas que o Bolsonaro nunca fez pela sociedade. Tamo junto. Revelações importantíssimas. Os Estados Unidos iam invadir o Brasil para garantir o golpe militar de 64. Isso mesmo. Pesquisadores da USP encontraram documentos do governo americano que mostravam que os Estados Unidos tinham plano para invadir o Brasil com mais de 30 mil soldados das forças especiais para garantir o fim da nossa democracia e instaurar uma ditadura aqui. Pois é, como a gente sabe, os militares brasileiros não precisaram da ajuda dos americanos. Eles mesmos acabaram com a democracia brasileira e jogaram o Brasil numa idade das trevas por mais de 20 anos, matando e torturando os opositores. E a gente sabe muito bem que a nossa direita e os militares golpistas, eles têm tudo a ver com o interesse estrangeiro. Não é à toa que Eduardo Bolsonaro, quando foge, vai para os Estados Unidos para ficar tramando contra o Brasil, tentando prejudicar o povo brasileiro. Porque sempre foi assim. Foi assim lá atrás e é assim hoje em dia. A direita e os golpistas, eles trabalham para o interesse externo. Eles trabalham a favor de quem é contra a democracia, contra a soberania e contra o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Entre ontem e hoje nós tivemos a confirmação de mais 2 pré-candidatos para 2026. A corrida está começando a ficar quente. O primeiro, o querido do TikTok e da internet, o Manga, se candidatou. E o segundo, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Vamos ouvir aqui a apresentação do Manga. O governo acaba de autorizar o aumento de 5% nos medicamentos em todo o Brasil. Já chega o arroz, café, carne e ovo. Onde nós vamos parar? Chega! Estou enviando um projeto de lei para a Câmara Municipal, onde eu dou 5% de desconto para as farmácias que não repassarem esse aumento para o consumidor final. Estou aceitando hoje também o convite para ser pré-candidato a presidente da República, para que a gente possa replicar o bom trabalho na cidade de Sorocaba e em todo o Brasil. Se você concorda comigo, digite 2025 e vamos juntos fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Só não sai o candidato se o Bolsonaro sair. Ué, por que 2025? Não entendi. Agora, a oficialização, o comunicado aqui de Ratinho Júnior. O presidente do PSD tem citado o seu nome para a candidatura à presidência em 2026. O senhor deve se candidatar? Olha, quem vai dizer isso é o partido, né? Eu fico feliz de estar sendo lembrado pelo presidente Kassab, que é uma referência, né, na área política, né? O PSD é um partido muito grande, tem crescido muito. Acho que é importante o PSD ter esse protagonismo, mas isso que vai decidir é o partido e lá na frente. Nós temos um longo caminho ainda a ser construído e eu estou muito focado aqui em terminar meu mandato, fazer um bom trabalho aqui no Paraná. Tem vontade? Eu acho que qualquer cidadão que é brasileiro, né, ainda mais a gente que está na vida pública, sem dúvida seria uma grande honra poder ser candidato, debater o Brasil, apresentar propostas de um novo país mais moderno. Acho que é um pouco daquilo que nós estamos fazendo aqui no Paraná. O PSD, do qual Ratinho é filiado e do qual ele está falando ali do Kassab, é o partido que nas últimas eleições, Nicolas Ferreira e boa parte da trupe do PL bateu em peso. Então, se você acha que Ratinho Júnior é candidato dos bolsonaristas, pensa 2 vezes. A corrida presidencial de 2026 já começou quente.